Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Lindsay Wilson, o desaparecimento misterioso. Na primavera de 1999, a comunidade de Southport, no Reino Unido, estava dividida em dois grupos. A mídia e a televisão estavam repletas de numerosas entrevistas com Mitchell QI, um homem que, embora inicialmente comum, havia se tornado um verdadeiro herói popular. Sua súbita popularidade foi desencadeada por um escândalo: o desaparecimento misterioso de sua esposa, Lindsay Wilson. Um dia, ela saiu de casa sem deixar rastros, deixando para trás duas crianças pequenas. Seu marido, angustiado, aparecia preocupado e desamparado, implorando para que ela reconsiderasse e voltasse. Ao longo do caminho, ele compartilhava detalhes de sua vida conjugal, ocasionalmente falando de forma desfavorável sobre sua esposa. Ele acreditava que o comportamento dela era motivado por um desejo de uma vida livre e extravagante. Mitchell mencionou ter visto sua ex-amada dirigindo pela cidade em um carro caro, embora ela apenas tenha passado. Muito provavelmente, a mãe em luto havia deixado seus filhos por um noivo rico. Apesar da imagem retratada na televisão, na realidade, ele estava desfrutando de uma vida de solteiro. Como resultado, um segmento da população simpatizava com o homem solitário, oferecendo-lhe atenção e apoio. O outro grupo duvidava dele e suspeitava que ele havia cometido um ato terrível. Enquanto Mitchell desfrutava de ampla atenção, as autoridades continuavam a procurar pela mulher desaparecida. Sua personalidade não inspirava confiança e havia complicações no caso. De acordo com os parentes e amigos de Lindsay, o relacionamento do casal era diferente do que seu marido alegava. Todos que a conheciam a consideravam uma esposa fiel e mãe carinhosa. Portanto, estavam convencidos de que algo terrível devia ter acontecido com Lindsay. Caso contrário, ela teria feito contato há muito tempo. A suspeita foi alimentada pelas palavras de Mitchell durante um famoso programa de entrevistas. Quando o apresentador perguntou se ele tinha posto fim à vida de sua esposa, seu convidado disse que não responderia a uma pergunta tão indecente. Então fez uma pausa e acrescentou: "Espere e descubra." O que o exemplar marido e pai estava insinuando? Talvez ele soubesse mais do que compartilhava, ou estava tão confiante em sua inocência que estava apenas esperando que tudo se encaixasse. As respostas para estas e outras questões estão por vir. A psicologia por trás do caso. Esta é uma história impactante sobre as terríveis consequências da Síndrome de Estocolmo. O termo se refere ao vínculo traumático entre um agressor e uma vítima, resultando na simpatia da vítima com seu agressor e frequentemente defendendo e justificando suas ações. Uma década atrás, este fenômeno foi examinado através da lente do relacionamento entre um criminoso e um refém. No entanto, hoje, tornou-se amplamente reconhecido no contexto das relações domésticas, explicando o comportamento de um cônjuge que suporta abuso físico e emocional de seu parceiro. Tipicamente, a esposa adota o papel de vítima e o marido o de tirano. Na maioria dos casos, a síndrome de Estocolmo doméstica surge entre indivíduos com uma mentalidade de sacrifício, atraindo personalidades narcisistas que desejam curar e capacitar. E para garantir que seus atormentadores não se sintam sozinhos, eles estão prontos para compartilhar sua dor. Vamos não nos aprofundar muito em psicologia. A essência permanece a mesma. Frequentemente, aqueles que se tornam vítimas de abuso são pessoas bondosas e empáticas. Lindsay Wilson era uma delas, uma jovem mulher que queria amar e ser amada. Seu principal erro foi não reconhecer o objeto de sua adoração a tempo. E conforme o tempo passou, ela lutou para escapar de seu relacionamento codependente. O começo de tudo. Aos 17 anos, Lindsay descobriu que estava grávida. Criada em uma família grande e carinhosa, ela não havia imaginado se tornar mãe tão cedo. Ela não estava preparada emocionalmente, mas o fato de que seu namorado, com quem estava desde os 13 anos, fugiu assim que soube da paternidade iminente, a deixou transtornada e assustada. Lindsay sabia muito bem das demandas físicas e financeiras da maternidade.
A família Wilson, embora amorosa e unida, frequentemente enfrentava desafios financeiros para sustentar seus filhos. Seus pais trabalhavam incansavelmente. Portanto, quando Lindsay conheceu Mitchell Quay, 5 meses após sua gravidez, ela considerou isso um presente do destino. Mitchell, um jovem de 20 anos, agia como um verdadeiro cavalheiro, sendo atencioso e carinhoso. O mais importante era que sua delicada condição não o deteve. Mitchell garantiu que havia se apaixonado por Lindsay à primeira vista e queria passar sua vida com ela e criar a criança como sua. Naquela época, ele ganhava bem e até começou a fazer horas extras para que sua amada não precisasse de nada. Os pais do jovem casal ficaram chocados quando anunciaram sua decisão de se casar. Eles sentiram que o relacionamento de 5 semanas não havia resistido ao teste do tempo e das circunstâncias e, portanto, não podiam genuinamente celebrar por eles. A única coisa que os parentes de Lindsay notaram foi que sua antiga alegria e boa saúde haviam retornado. Ao mesmo tempo, o novo namorado parecia excessivamente doce para eles, até mesmo artificialmente educado. Por fim, ninguém interferiu em seu casamento, mantendo suas dúvidas para si mesmos. Os primeiros sinais. O casamento aconteceu em agosto de 1995, em um círculo familiar próximo. A maioria dos convidados era do lado da noiva. O lado do noivo estava representado por não mais que 5 pessoas: seus pais, um irmão e 2 amigos. Durante a celebração, Lindsay estava extasiada, acreditando que havia ganhado na loteria da vida. No entanto, os pressentimentos inquietantes dos parentes de Lindsay se intensificaram quando, ao final da noite, os recém-casados tiveram uma discussão. O conflito se desenrolou diante dos olhos de todos. Algo desagradou Mitchell, e ele começou a gritar alto. Era improvável que o motivo fosse significativo ou apropriado para tal reação. Durante a discussão, ele agarrou sua nova esposa pelo braço e começou a sacudi-la, o que parecia mais do que estranho e ameaçador. Lindsay tentou acalmá-lo. Quando as emoções se acalmaram, o homem pediu desculpas a todos e depois minimizou o incidente, enfatizando que era apenas nervosismo devido à agitação da festa. Naquele momento, a jovem não deu a devida atenção à situação e rapidamente esqueceu o ocorrido. No entanto, na realidade, isso se tornou um dos sinais de alerta em seu relacionamento tóxico. A investigação começa. Em 5 de fevereiro de 1999, uma assistente social relatou oficialmente o desaparecimento de Lindsay Quay, expressando preocupação por não conseguir contatar sua cliente. Lindsay havia procurado apoio psicológico em um curto período de sua vida em conjunto, devido a incidentes recorrentes de violência doméstica, e havia corajosamente relatado a situação em casa. Após sua revelação, a assistente social estava monitorando a jovem família. Ela informou à polícia que não conseguia contatar a senhora Kiwi há várias semanas. Toda vez que visitava a casa, o marido de Lindsay atendia à porta, e ele também era o primeiro a atender qualquer telefonema. A dedicada profissional mencionou que repetidamente pediu para falar diretamente com Lindsay, mas recebia desculpas evasivas. Durante suas visitas, ela constantemente deixava seus dados de contato, mas Lindsay nunca retornava. A assistente social considerou essa situação insegura e solicitou uma verificação de bem-estar. As autoridades responderam ao relatório e visitaram o endereço, mas também não conseguiram falar com Lindsay. Seu marido, Mitchell, explicou que não via sua esposa em casa há muito tempo, mas não a considerava desaparecida. Segundo ele, na véspera de Natal, Lindsay havia ido a uma festa com uma amiga e retornado para casa de madrugada um pouco alterada. Eles tiveram uma discussão. Depois, Lindsay arrumou suas coisas e partiu sem se despedir das crianças. Ele alegou que ela o deixou por outro homem e não queria mais nenhum contato. A busca por Lindsay começou. Durante conversas com seus parentes, os oficiais descobriram que ela foi vista pela última vez por sua família em 11 de dezembro, aparentando bom ânimo e bem disposta, e seu comportamento estava normal. Sua família havia se acostumado com seu casamento problemático. A mãe de Lindsay
também relatou que havia tentado várias vezes contatar sua filha em 24 de dezembro para organizar uma visita e entregar presentes de Natal aos netos. Não conseguindo contatar Lindsay, ela decidiu visitar pessoalmente naquele dia. Mitchell atendeu a porta com as crianças e disse que sua esposa havia saído com amigos e a acusou de infidelidade. No entanto, a senhora Wilson há muito tempo havia aprendido a levar as palavras de seu genro com cautela. Depois de entregar os presentes às crianças, ela partiu. Os detetives acharam estranho que ninguém tivesse se preocupado com o bem-estar da jovem mulher por 2 meses. No entanto, havia uma explicação. Todos sabiam que Mitchell restringia as interações de sua esposa com o mundo exterior, mesmo com parentes próximos. Eles já haviam experimentado dificuldade em se comunicar com ela anteriormente. Portanto, era plausível que Lindsay ficasse fora de contato por um tempo. Mesmo assim, isso não significava que não estavam preocupados com ela. A notícia os alarmou. Todos afirmaram que ela não bebia e levava uma vida modesta. Além disso, seu marido havia proibido todo o contato com o mundo exterior, sem falar em encontros com amigos e conhecidos. Inconsistências. Tudo que o Sr. Cui contou à polícia contradizia seu perfil de personalidade, despertando suspeitas dos investigadores. Parecia improvável que Mitchell pudesse simplesmente deixar sua esposa partir e que Lindsay deixaria seus filhos com um marido controlador. No entanto, a situação exigia uma investigação minuciosa. Para esse fim, a polícia conversou com todos os conhecidos de Lindsay e tentou encontrar alguém que a tivesse visto após a reunião familiar. Eles também questionaram vizinhos e solicitaram imagens de vigilância do complexo residencial onde o casal morava e seus arredores. Infelizmente, todas as imagens haviam sido deletadas quando o desaparecimento de Lindsay foi notado. Algum tempo havia se passado. No entanto, outra data foi descoberta quando ela foi vista pela última vez pessoalmente. Em 15 de dezembro, ela estava na agência dos Correios local enviando várias cartas e cartões postais. Como de costume, sua irmã mais velha também admitiu que elas se encontraram naquele dia. Lindsay havia visitado apesar da desaprovação de Mitchell. As irmãs tomaram chá em uma breve conversa, após a qual Lindsay acompanhou sua convidada até a saída. No caminho, ela deslizou um bilhete na mão de sua irmã e pediu que ela o lesse mais tarde. A irmã colocou o bilhete em sua bolsa e no turbilhão dos dias esqueceu sobre ele. Lamentavelmente, a irmã mais velha não conseguiu encontrá-lo depois e seu conteúdo permanece desconhecido. Depois daquele dia, ninguém mais viu Lindsay. Durante vários meses, os investigadores tentaram se agarrar a qualquer informação. Eles começaram a suspeitar que ela não estava mais viva, já que não havia entrado em contato por tanto tempo. Eles não podiam acusar Mitchell sem fundamentos e evidências suficientes. No entanto, quanto mais eles aprendiam sobre a história de vida do casal, mais fortes suas suspeitas cresciam. Pouco após seu casamento, Mitchell e Lindsay decidiram se mudar para longe de seus pais. Eles alugaram um apartamento em Southport. Algum tempo depois, Lindsay deu à luz uma filha chamada Robin. A única sombra sobre a alegria do novo bebê era o temperamento volátil de seu padrasto. Após a mudança, a jovem esposa experimentou completamente os humores instáveis de seu marido. Em um momento, ele podia estar brincando e rindo. No outro, se tornava desequilibrado e agressivo. Tentando manter uma paz frágil em casa, ela não percebeu o quanto havia se submetido completamente à vontade dele. Ele controlava cada passo que ela dava e causava uma cena sempre que ela não conseguia ouvir o telefone ou atender uma chamada. No entanto, discussões acaloradas eram frequentemente seguidas por reconciliações apaixonadas. Mitchell se ajoelharia, imploraria por perdão e professaria seu amor. Parecia que, por um tempo, a paz havia retornado à família, mas então o ciclo começaria novamente. Conflito, reconciliação e repetição. Lindsay começou a perder o reconhecimento do homem que amava. Ela frequentemente contava a seus parentes sobre o que estava acontecendo. Eles a aconselhavam a voltar para casa e encerrar seu sofrimento, mas era difícil para a jovem admitir seu erro. Em uma entrevista, os Wilsons mencionaram que ela sempre vivia com pensamentos do passado.
Cada vez que seu marido a assegurava que mudaria e tudo ficaria bem, como uma esposa amorosa, ela queria acreditar nele e esperava que ele voltasse a ser seu antigo eu, gentil e carinhoso. Enquanto isso, Mitchell aumentava cada vez mais seu domínio e controle. Ele proibiu sua esposa de sair sozinha nas noites e, eventualmente, restringiu que ela estivesse em qualquer lugar sem ele. Ele tinha ciúmes de cada movimento dela, mas ele mesmo era visto em ligações duvidosas. Uma vez, Lindsay confidenciou à sua irmã mais velha que suspeitava que seu marido estava sendo infiel. Ela contou sobre uma mulher que veio até sua casa procurando por ele e ficou muito surpresa ao saber que ele era casado. Naquele dia, outra discussão eclodiu, mas desta vez escalou para a violência física. Gradualmente, o abuso físico se tornou parte de suas vidas. Para evitar que sua esposa reclamasse dele e manchasse sua reputação, o homem começou a limitar suas interações, começando com vizinhos, amigos e conhecidos, e mais tarde com sua família. Apesar de estar infeliz, Lindsay ainda tentava manter contato secretamente, temendo ser descoberta e punida. Ao mesmo tempo, apesar dos problemas evidentes, Lindsay continuava com Mitchell. Junto com seus sentimentos, a vida confortável que ele proporcionava era um fator. Ele ganhava bem sustentando ela e sua filha, pagando as contas. Ela realmente não carecia de nada financeiramente. Segunda chance. A era de viver em uma gaiola dourada chegou ao fim para a senhora Qiwai quando ela descobriu que estava grávida novamente. Naquele momento, ela estava certa de que não queria mais filhos. É justo notar que Mitchell era bom com sua enteada, até mesmo amoroso. No entanto, Lindsay considerou as circunstâncias atuais desfavoráveis para trazer outra criança ao mundo e decidiu interromper a gravidez. Quando seu marido soube disso, ele ficou enfurecido, lançando insultos e intimidando-a fisicamente. Naquela mesma noite, ela arrumou suas coisas, pegou sua filha e retornou para a casa de seus pais. Sua família respirou aliviada. Lá, ela prosseguiu com seus planos conforme planejado. Com o tempo, no entanto, ela começou a sentir falta de seu marido. Ele não a deixava em paz, frequentemente ligando e implorando para que ela voltasse. Mitchell tentou de tudo para provar que havia mudado. Eventualmente, ele conseguiu convencer Lindsay. Inicialmente, tudo corria bem, e parecia que seus antigos sentimentos haviam retornado. Os Qiwais estavam esperando outro filho. Esta paz durou por 6 meses, até que Mitchell teve uma explosão severa de raiva. Felizmente, ele não direcionou sua fúria à sua esposa grávida, mas descontou no apartamento. Ele quebrou tudo que podia ver, destruiu móveis, arrancou portas de suas dobradiças e até manchou as paredes com sangue e restos de comida. Ele jogou a televisão pela janela e destruiu o carro estacionado do lado de fora. O proprietário exigiu não apenas compensação pelos danos e reparos, mas também que eles desocupassem o apartamento. Esta situação piorou a posição financeira da família, exigindo despesas adicionais. Como resultado, o casal teve que fazer um grande empréstimo e se mudar para um apartamento mais modesto. Você não pode fugir de si mesmo. Em outubro de 1997, seu filho Jack nasceu. O pai adorava o menino, no entanto, o relacionamento entre os cônjuges ficava cada vez mais tenso. Durante toda a sua vida de casados, Mitchell frequentemente saía de casa, às vezes por alguns dias, às vezes por uma semana, frequentemente por razões triviais ou fabricadas. Lindsay havia se acostumado com o comportamento de seu marido. Ainda assim, quando ele a abandonou novamente, ela entrou com pedido de divórcio e retornou para a casa de seus pais. Aparentemente, ela percebeu que não conseguiria lidar com a separação sozinha. Portanto, ela procurou uma instituição de caridade local que auxilia mulheres em situações difíceis da vida. Eles a ajudaram a encontrar moradia subsidiada em outra cidade. Lindsay temia que Mitchell descobrisse seu novo endereço ou número de telefone, então ela tomou medidas para se distanciar dele. Após ele fazer várias ameaças, ela até obteve uma ordem de restrição das autoridades. Com a ajuda de um terapeuta,
ela começou a reconstruir sua vida. Ela começou um diário onde documentava sua vida e experiências, pretendendo deixá-lo para seus filhos, para que eles nunca repetissem seus erros. As anotações confirmavam as alegações dos parentes sobre a difícil dinâmica dentro da família. Apesar de suas precauções, Mitchell descobriu seu número de telefone e ligava incessantemente, exigindo ver seu filho. Com sua nova liberdade encontrada, Lindsay se sentia sozinha, e após um curto tempo, ela não pôde resistir à sua persistência. Eles começaram a se comunicar e se ver novamente, e, eventualmente, voltaram a morar juntos. A mãe de 2 crianças estava envergonhada de admitir sua própria fraqueza, então ela não contou a ninguém sobre isso. No entanto, o segredo veio à tona. Parentes e amigos ficaram chocados e desapontados com a reunião com o tirano. Eles não conseguiam entender por que ela o tinha deixado voltar para sua vida. Mitchell permanecia impopular entre os parentes de Lindsay. Eles também não queriam nada com ele. Por fim, sua comunicação quase cessou. Apesar de todos os esforços, Lindsay repetidamente retornava ao relacionamento abusivo. Assim, seu círculo não via mais sentido em tentar salvá-la. Aceitaram a situação e se afastaram. No entanto, desta vez sua decisão provou ser fatal. A máscara cai. No início da investigação sobre o desaparecimento de Lindsay, o Sr. Quay inicialmente ajudou nos esforços de busca. No entanto, conforme o caso ganhou atenção da mídia, seu foco mudou dramaticamente. Ele transformou seu infortúnio em um espetáculo público, tornando-se uma figura midiática no processo. Conforme Mitchell convidava mais jornalistas para sua casa, suas abundantes aparições na mídia começaram a parecer menos genuínas, com espectadores frequentemente notando um sorriso malicioso em seu rosto. Os pais de Lindsay consideravam seu genro envolvido no desaparecimento de sua filha, e os detetives também o viam como o principal suspeito, mas a falta de evidências diretas atava suas mãos. Buscas foram conduzidas não apenas na casa do casal, mas por toda a área. Após uma pergunta provocativa durante uma entrevista televisiva, o antagonista tornou-se ainda mais atrevido, até declarando que chegaria o momento em que a família de sua esposa teria que se desculpar por suas suspeitas. Na véspera da temporada festiva, o Sr. Quay enviou um cartão postal ao investigador principal do caso. Anexado a ele estava uma embalagem de tinta para cabelo. Em vez de uma saudação festiva, Mitchell escreveu: "Espero que isso cubra seus cabelos grisalhos e te dê um pouco mais de confiança", zombando do detetive e exibindo sua própria arrogância. Na mídia, ele já havia interpretado o papel de vítima não apenas de infidelidade conjugal, mas também de tratamento severo pelas autoridades. Para colocar este arrogante em seu lugar, a equipe de investigação deu uma entrevista sem revelar todos os detalhes do caso, insinuando que o conhecido homem de família não era quem ele alegava ser. Reputação manchada. Em fevereiro de 2000, Mitchell Quay se encontrou no centro de um escândalo. Tornou-se conhecido que ele estava falsificando a assinatura de sua esposa para receber benefícios sociais, servindo como outra prova indireta de seu envolvimento no desaparecimento e presumido falecimento de Lindsay. Os investigadores queriam se apoiar em um motivo financeiro. No entanto, a popularidade do suspeito trabalhou a seu favor. Muitos apoiadores surgiram, argumentando que, como pai solteiro, ele tinha todo o direito à assistência financeira. Estas circunstâncias dificultavam a capacidade dos detetives de apresentar as acusações que desejavam. Mesmo assim, eles conseguiram acusá-lo de fraude. O Sr. Quay foi levado a tribunal por fraude de benefícios e foi considerado culpado, sentenciado a 1 mês de serviço comunitário. Desta vez, Mitchell não conseguiu sair ileso. A falsificação da assinatura de sua esposa desaparecida parecia mais do que suspeita. O número de comentários irritados aumentou. Eventualmente, a paciência do homem se esgotou e ele começou a reagir agressivamente, culpando a mídia por invadir sua vida pessoal. A descoberta fatal.
O caso do desaparecimento de Lindsay Quay poderia ter permanecido sem solução se não fosse por uma pista descoberta por acaso. Em 1º de junho de 2000, uma pessoa que passeava pelo parque notou seu cachorro agindo de maneira estranha perto da montanha-russa em um parque de diversões da cidade. O animal descobriu restos humanos. Especialistas foram chamados ao local e os restos foram enviados para exame forense, que revelou que eram partes de um torso feminino. Testes genéticos confirmaram que pertenciam a Lindsay Quay, que estava desaparecida há muito tempo. Esta descoberta revitalizou a investigação, deixando claro que Lindsay havia sido vítima de um ato brutal. O foco agora era encontrar o perpetrador. Em 7 de junho, Mitchell foi trazido para interrogatório. Os detetives estavam determinados e, após mais de 36 horas de interrogatório intermitente, o suspeito cedeu sob pressão e confessou. Em 15 de dezembro de 1998, após se encontrar com sua irmã, Lindsay informou seu marido que queria o divórcio. Desta vez ela estava resoluta. De acordo com Quay, esta notícia o enfureceu, levando-o a atacá-la. O incidente ocorreu na frente de suas crianças. Ele então escondeu o corpo sem vida dela em seu quarto, preenchendo o espaço sob a porta para mascarar quaisquer odores. Percebendo que não poderia se desfazer do corpo sozinho, ele pediu ajuda de seu irmão Elliot, um açougueiro que ele pensou que poderia ajudar. Elliot inicialmente hesitou, mas foi eventualmente persuadido por Mitchell. Enquanto as crianças brincavam no quarto ao lado, eles desmembraram o corpo de Lindsay e mais tarde dispersaram seus restos pela cidade. Durante sua confissão, o agressor não expressou nenhum remorso ou empatia. Em vez disso, ele parecia orgulhoso de suas ações, afirmando que, sem sua confissão, eles nunca teriam provado sua culpa. No dia seguinte, ele os levou aos outros locais onde havia escondido seus membros. Infelizmente, sua cabeça e uma mão nunca foram recuperadas. A comparação forense confirmou que os restos eram de fato de Lindsay. Não havia dúvida sobre a culpa de Mitchell. Justiça. O julgamento dos irmãos Quay aconteceu em janeiro de 2001. Os procedimentos judiciais foram rápidos e diretos. Mitchell foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 17 anos. O psiquiatra designado pelo tribunal observou que o réu mostrava todos os sinais de ser um narcisista com tendências sádicas. Seu irmão Elliot recebeu uma sentença de 7 anos por seu papel em ocultar o crime. As crianças de Lindsay foram acolhidas por seus avós maternos que lhes deram seu sobrenome. Apenas 3 meses após a sentença ser proferida, outra tragédia atingiu a família Wilson. Um dos irmãos mais velhos de Lindsay, incapaz de lidar com o choque, tirou sua própria vida no sótão da casa da família. Em sua nota de despedida, ele escreveu que não via sentido em continuar em um mundo tão cruel e desejava se reunir com sua irmã. A partir de 2017, Mitchell Quay tornou-se elegível para a liberdade condicional. No entanto, até janeiro de 2023, seus advogados foram negados 3 vezes. Os Wilsons, incluindo as crianças, estão preocupados que o agressor possa eventualmente ser libertado. Consequentemente, eles iniciaram uma petição pedindo que ele permaneça encarcerado. Enquanto as vozes da família da vítima forem consideradas, o criminoso continuará cumprindo sua sentença. Em uma entrevista, o Sr. Wilson mencionou ter ouvido rumores de que seu ex-parente havia tentado tirar sua própria vida. Ele acrescentou que sinceramente espera que o agressor tente novamente e tenha sucesso desta vez. A experiência mostra que a maioria das mulheres com síndrome de Estocolmo doméstica tenta se adaptar a seus agressores ao longo de suas vidas. Mesmo quando suas famílias vêm em seu auxílio, elas continuam a agir contra seus próprios interesses. Em tais casos, apenas uma profunda autorreflexão em psicoterapia pode ajudar. Se a vítima não perceber a imprudência de suas ações, o fim do relacionamento será terrível. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.